Bom dia a todos, meu nome é Cândido Alfredo e hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui sobre questões práticas para Coding Interviews. Esse curso aqui tem basicamente 84 questões que serão feitas do desafio do Daily Byte, que basicamente uma vez por dia, mais ou menos de 10 da manhã, é entregue uma questão aí de Coding Interview para ser resolvida. Big Techs como a Google, a Amazon, o Facebook, eles costumam usar as mesmas questões para fazer aí suas entrevistas de código. Então, você estudando essas questões, você tem uma base legal para fazer coding interviews, além das questões aí pessoais aí que você vai ter que responder, você vai ter que responder questões de código. E eles não vão ficar inventando questões de código todo dia aí para você fazer. Eles vão usar questões que já estão no banco deles, que já são é, bem comuns, na verdade, a várias entrevistas. E muitas vezes, entre uma pessoa e outra, né, se você estiver conversando, você vai encontrar pessoas aí que fizeram as mesmas questões que você numa entrevista de código para uma empresa específica. A referência que será utilizada aqui é o Daily Byte, que basicamente entrega uma questão por dia aí, como já dito, às 10 da manhã, que basicamente tem uma variedade aí de questões que são abordadas. O Daily Byte é uma newsletter que você aqui pode assinar e confirmar seu e-mail. E as questões que são enviadas aqui para você pelo e-mail são no começo mais fáceis, né, de strings, hash maps, etc., até chegar em coisas mais complexas como programação dinâmica. Cada semana, naturalmente, 7 questões e 12 semanas, totalizando aí 84 questões. Basicamente, você também pode fazer uma pausa, né, se você quiser parar aí por 7 dias, por 14, até por um mês, se você quiser, você pode parar. Naturalmente, imprevistos acontecem, você tem que viajar, acontece alguma coisa ruim e você tem que parar um pouquinho, mas o que é importante é você fazer, né? Acima de tudo. Essa referência aqui é muito boa, mas eu recomendo também outra que não será abordada, mas também é muito boa, que é esse livro aqui, Cracking the Coding Interview, que são de 189 questões de entrevista, que basicamente é um livro que é muito reconhecido internacionalmente pelos programadores como o livro referência para você fazer questões de entrevista. Ele está num preço um pouco salgado aqui, R$ 225, mas fica a recomendação, né? Se você tiver condição, se tiver aí alguma promoção muito boa, né? Desse livro, se encontrar aí em alguma versão mais barata, aí tem a minha recomendação, esse livro aqui, muito bom, muito completo. Também esse curso aqui, Master the Coding Interview, que é basicamente uma preparação para entrevistas com Big Techs, que prepara tanto para estágio quanto para emprego efetivo, full time, para grandes empresas aí como Google, Amazon, Meta, etc., que basicamente utilizam aí questões muito comuns, né? Esse curso aborda, eu acho que umas 30, com diferentes assuntos, e são realmente questões muito boas. Então, recomendo bastante. Todas as referências aqui que eu dei estão aqui no notebook, que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, que basicamente vai ser o notebook com todas as questões resolvidas à medida do tempo, né? Porque ainda não tem nenhuma questão resolvida. Mas basicamente aqui estão as referências e uma frase aqui para dar aquela motivada inicial, que é do Lev Tolstói, né? Que os mais fortes de todos os guerreiros são estes dois, tempo e paciência. Ou seja, basicamente você tem aí que saber que não é no estalar de dedos que você vai se tornar um profissional em alguma coisa. Aí tem que ter uma preparação, tem que ter uma base, tem que ter um conhecimento muito bom para você conseguir atingir os seus objetivos, né? A primeira rodada de questões aqui da primeira semana são de strings, ou seja, é uma coisa muito simples, é fácil, até eles rotularam como as questões fáceis, né? E como começa no nível fácil, tem aqui a parte do dia 1, né? A primeira pergunta, a primeira questão que é entregue aqui de reverse string, diz o seguinte: é uma questão que é perguntada pelo Google, ou seja, muitas pessoas que fizeram entrevista no Google viram essa questão e é uma coisa aí que vai se manter aí por muito tempo, provavelmente. Nesse sentido, dada uma string, tem que reverter todos os caracteres dela e retornar uma string resultante. Nesse caso aqui está um link do LeetCode, que é um site aqui muito bom, que dá referências aqui de várias questões que podem ser feitas. E basicamente aqui no LeetCode você vai conseguir aí ver outras questões também que eu vou disponibilizar. Nesse sentido aqui, dadas as strings seguintes, né? Como por exemplo cat, vai ter que retornar tech. Você vai ter que fazer uma função, né? Na entrevista pedem para você fazer uma função para retornar alguma coisa.
Se passar como prompt aí, como parâmetro da função ddlybyte, essa string vai ter que retornar ela ao contrário, ela revertida. E strings que são palíndromos, como civic, vai retornar civic também. Então, beleza. Tem aqui uns testes que a gente vai fazer para reverter a string. Note que é o seguinte, eu transformei essas strings, como cat, ddlybyte e civic, em lista de caracteres. Por quê? Porque a questão do LeetCode está trabalhando com lista de caracteres como a string. Por quê? Porque para poder manter a mesma complexidade de tempo para todas as linguagens de programação. Porque no Python a gente não consegue mudar strings, mas a gente consegue mudar listas. Então, nesse sentido, a gente vai passar uma lista de caracteres para testar. Beleza. A gente vai começar a codar aqui, começando a pensar da seguinte forma. Como é que a gente vai reverter uma string? A primeira coisa que a gente pode pensar é criar uma nova string, beleza? Uma string vazia, e começar a iterar em cima de todos os itens de uma string, da última posição até a primeira. Só que isso não é uma solução muito efetiva, porque pode gerar uma complexidade de tempo O de n, né? Porque você vai estar criando, né, um novo array com n posições, então pode não ser muito bom nesse sentido. Vai manter uma qualidade boa na complexidade de tempo, mas na complexidade de espaço vai ficar realmente um pouquinho pior do que poderia ser. E para quem não entende direito de complexidade de tempo e espaço, recomendo o meu último vídeo aí de Beagle Notation, já para ter uma base de introdução para isso, porque é um assunto que é cobrado quando você vai fazer seus códigos, a eficiência dos seus códigos, a complexidade dos seus códigos. Essa primeira alternativa de iterar da última posição até a primeira, criando um novo string, não é a melhor solução. A melhor solução é a gente pegar a string que a gente tem e começar a trocar os caracteres que tem dentro dela. Mas como assim trocar? Note que é o seguinte, quando a gente vai reverter uma string, a gente está pegando o que está na primeira posição e jogando na última. E o que está na última posição e jogando para a primeira. O que está na segunda posição vai estar na penúltima e o que está na penúltima vai para a segunda. Então, se você notar, tem uma certa simetria no que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um ponteiro na primeira posição aí da string e um ponteiro na última. E reverter. Pegar o que está na primeira, o caractere que está na primeira posição e colocar na última posição, o que está na última posição e colocar na primeira, e depois pegar o que está na segunda posição e jogar para a penúltima, e o que está na penúltima e jogar para a segunda. Então a gente pode colocar um ponteiro no começo, outro no final, e ficar convergindo eles para o meio, os dois ponteiros, e ficar fazendo essas trocas. Mas a partir do momento que o ponteiro da esquerda passa do ponteiro da direita, aí acaba o programa. Nesse sentido, como é que a gente faz? A gente coloca aqui um ponteiro inicial, né? O pointer 1, que vai estar na posição 0, primeira posição aí da nossa string, e um ponteiro 2, que vai estar na última posição, que vai estar aí na posição do length do prompt, né? -1. Certo. Nesse sentido, a gente sabe que a condição para funcionamento é que enquanto o ponteiro 1, while pointer 1, que vai determinar aí o index que a gente está acessando, for menor que o ponteiro 2, menor que o pointer 2, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter o caractere que está no ponteiro 1 com o do ponteiro 2, certo? Nesse sentido, por exemplo, se tiver aí ponteiro 1 na primeira posição, ponteiro 2 na última, vai reverter aí o primeiro caractere para a última posição e o caractere que está na última posição para a primeira posição. Beleza, como a gente vai fazer isso? Lembrando daquele algoritmo que, por exemplo, se a gente tiver dois copos e a gente quiser trocar o conteúdo entre os dois, a gente não pode despejar o líquido de um no outro, a gente usa um terceiro copo. Nesse mesmo ínterim, a gente vai usar uma variável auxiliar aqui chamada temp, uma variável temporária, para armazenar o caractere que está no ponteiro 2, certo? O caractere que está no ponteiro 2, na última posição na primeira iteração, é aqui prompt na posição pointer 2, certo? Aí nesse sentido, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui prompt na posição pointer 2, que na primeira iteração vai ser na última posição, vai receber o caractere que está no pointer 1. Vai fazer essa troca. E no caractere que está no pointer 1, pointer 1, a gente vai colocar aqui o caractere que está no pointer 2.
Porém, a gente não pode colocar prompt pointer 2. Por quê? Porque essa variável que está no ponteiro 2, esse caractere que está no ponteiro 2, já foi trocado pelo que está no ponteiro 1. Aí por isso que a gente usou uma variável auxiliar aqui, chamada temp. Nesse sentido, a gente conseguiu reverter a nossa string. Nesse sentido aqui, a gente só tem que retornar aqui o valor de prompt. Note que é o seguinte, a gente não criou uma lista de caracteres nova. A gente pegou a mesma lista de caracteres que a gente tinha e trocou os valores que tinham em certas posições. Pegou o da primeira e jogou para a última, o da última jogou para a primeira, invertendo assim a string que a gente está utilizando. Vou colocar esse código aqui para rodar e fazer os testes aí para ver se cat virou tech, dailybyte virou essa string aqui e civic continuou civic. Beleza? Nesse sentido aqui, vamos ver. Perdão, esqueci de uma coisa muito importante. A cada iteração que a gente vai fazer, a gente tem aí que colocar o ponteiro 1 para a direita em mais uma posição, que a gente tem que convergir para o meio. E o ponteiro 2, a gente tem aí que diminuir 1 para convergir também para o meio. Para esses dois ponteiros estarem convergindo para o meio até o momento que o ponteiro 1 vai ficar maior que o ponteiro 2 e vai quebrar o while, né? E retornar o prompt. Beleza, vamos corrigir isso daqui. E temos aqui a solução. Cat virou tech, the dailybyte virou aqui essa string que está o the dailybyte ao contrário, e civic continuou civic. Se a gente for analisar a complexidade desse código, a gente nota aqui o seguinte. Esse código aqui, ele vai rodar aqui com uma complexidade de tempo de n sobre 2. Porém, a gente sabe que quando a gente faz big O notation, a gente tem que dropar aí os coeficientes. Então, em vez de n sobre 2, vai ser O de n. Por que a análise de tempo vai ser O de n? Porque note o seguinte, a gente vai receber um prompt. O prompt vai ter n casas, certo? Vai ter n espaços aí, vai ter um tamanho de n. Nesse sentido aqui, essa operação while pointer é menor que pointer 2, essas operações aqui vão ser feitas n sobre 2 vezes. Por quê? Porque como a gente tem um ponteiro na esquerda e um na direita, e cada um vai andar metade ao mesmo tempo, metade de n, no caso, que é o tamanho do prompt, no caso seria O de n sobre 2. Porém, a gente tem que dropar as constantes e ficaria O de n na análise de tempo. Beleza? Nesse sentido, aqui a gente tem n sobre 2 operações, que vai ser n no big O notation. Aqui também a gente tem uma complexidade de espaço de O de 1. Por quê? Porque todas as atribuições aí de alocação de memória foram para variáveis aqui como números. E esse prompt aqui já tinha sido criado antes da função, só foi trocar aqui os caracteres em certas posições. A gente não criou nenhuma variável aí que vai ter um crescimento escalável aí. Nenhuma variável que vai ter esse crescimento escalável, só atribuições aí de valores bem básicos aqui, não escaláveis. Então vai ter aí complexidade de espaço O de 1, complexidade de tempo O de n. Beleza. Então, vou colocar aqui que O de espaço, space complexity, vai ser O de 1 e time complexity vai ser O de n. Basicamente isso para a primeira questão aqui do dailybyte. Nos próximos dias eu vou trazer mais questões aqui, que vão ser referentes também a strings, porque esse daqui é o primeiro dia. E vou disponibilizar aqui esse notebook aqui na descrição dos comentários. Na descrição do vídeo, perdão. Espero que tenham gostado aqui. Esse daqui é o primeiro vídeo aqui do dailybyte. Espero aí que venham muitos mais. Espero que tenha aproveitado aí, tenha conseguido entender esse vídeo. E qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.